Não tá com a bolinha com ele. Apareceu aí agora? Aham. Foi. Apareceu. Ah, valeu, obrigado. Eu tinha programado para já entrar gravando. Mas aí eu devo ter apertado alguma coisa aqui. Obrigado aí por avisar. Então é o seguinte, fonte luminosa é uma coisa e corpo luminoso é outra. Nós podemos classificar corpo luminoso e corpo iluminado. Então as fontes primárias, fontes luminosas primárias são corpos luminosos, ou seja, aqueles corpos que possuem luz própria. O Sol é um corpo luminoso, a lâmpada acesa é um corpo luminoso, a vela acesa é um corpo luminoso. E os corpos iluminados são os corpos que não possuem luz própria, que refletem luz de outros corpos. A Lua, os demais planetas, nosso corpo, são exemplos de corpos iluminados. Então, todo corpo é fonte luminosa, porém, nem todo corpo vai ser corpo luminoso. E aí ele faz muito a pegadinha com isso aí. Então, ele coloca um texto lá e coloca, por exemplo, corpo luminoso é todo corpo que possui luz própria, como por exemplo, o Sol. E corpo iluminado é todo corpo que apenas reflete a luz de outros corpos, como por exemplo a Lua. Aí assinale a alternativa que indica um corpo uma fonte luminosa, o corpo que representa uma fonte luminosa. E bota lá as alternativas, tá? E lá no final ele coloca lá, todas as opções acima estão corretas. E a resposta vai ser, obviamente, essa, porque todo corpo que ele colocar lá vai ser uma fonte luminosa. Então, ele faz referência a corpo luminoso e corpo iluminado e pergunta sobre fonte luminosa. E na pressa você pode confundir fonte luminosa com corpo luminoso, tá? Então, fonte luminosa é tudo que a gente vê, quer possua luz própria ou não. Corpo luminoso é o corpo que emite luz própria e corpo iluminado, o corpo que apenas reflete luz de outros corpos. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Dúvidas? Beleza. Professor, o secundário é o que mesmo? Secundária, fonte de luz secundária é aquela que não emite luz própria. Só aqui, ó, a Lua. Só reflete a luz do Sol. Os planetas só refletem luz do Sol. Nosso corpo só reflete luz ou artificial ou luz do Sol. Você perguntou o que mais? Isso eu entendi, só que você falou que ele é corpo o quê? Ó, corpo iluminado e corpo luminoso. Todos os dois são fontes. Vou pegar o Sol e a Lua. O Sol emite luz própria. A Lua só reflete a luz do Sol. Quem é fonte luminosa? Os dois. A Lua é uma fonte luminosa secundária e o Sol é uma fonte luminosa primária, certo? Quem é corpo luminoso? Os dois? Primária. Hein? Primária. Não, olha só. Eu tenho o Sol e a Lua, certo? Eu estou afirmando para você que os dois, tanto o Sol quanto a Lua, são fontes luminosas, tá? A Lua é uma fonte secundária, como está aqui, ó, porque ela apenas reflete a luz do Sol. E o Sol é uma fonte luminosa primária, porque ele emite luz própria. Isso eu já afirmei para você. Então, o Sol e a Lua são fontes luminosas. Agora eu estou perguntando para você, o Sol e a Lua são corpos luminosos? Sim ou não? O que vocês acham? Pode responder aí, qualquer pessoa. Bora, meu povo. O Sol e a Lua? O Sol e a Lua são corpos luminosos? Sol. Sol, exatamente, muito bem. Por quê? Porque corpo luminoso é aquele que possui luz própria. A Lua é o quê? É um corpo iluminado, porque ela reflete a luz do Sol. Então, os dois são fontes luminosas, mas só o Sol é um corpo luminoso. A Lua é um corpo iluminado. Beleza? E a lâmpada é um corpo luminoso ou um corpo iluminado? Um corpo luminoso. Corpo luminoso.
Certo? Depende. Se a lâmpada estiver ligada, ela está emitindo luz própria, transformando energia elétrica em luz. E aí ela vai ser um corpo luminoso. Porém, se a lâmpada estiver desligada, você só vai enxergar a lâmpada porque ela está refletindo a luz do sol. Então, a lâmpada passa a ser um corpo iluminado. Então, a lâmpada ligada é um corpo luminoso, a lâmpada desligada é um corpo iluminado. Beleza? Ficou clara essa diferenciação, gente? Prestem bastante Sim. atenção nisso, porque ele adora fazer essas pegadinhas no vestibular. E quando a gente está lá respondendo a prova com pressa, às vezes passa batido isso aí. Certo? Então vamos lá, continuando. A onda luminosa, ela segue uma trajetória, tá? Então, uma trajetória de propagação. Então, a onda vem, sai da fonte, segue uma trajetória, uma direção de propagação. Essa direção de propagação, ela vai ser representada, tá, por segmentos de reta que indicam a propagação da luz. Então, como está a figura aqui, ó, a lâmpada, que é a fonte, emite diversos raios de luz em todos os sentidos e todas as direções. Quando ela faz isso, ela vai iluminar o ambiente todo. Só que existe um raio de luz que saiu da lâmpada e atingiu o olho do observador aqui, que é o desenhozinho de Einstein, tá? A caricatura dele. Então, a fonte emitiu infinitos raios de luz, em todos os sentidos e todas as direções. Eu estou pegando apenas um. Então, essa reta aqui, que está representada de laranja, no sentido aqui, nesse sentido sudeste, tá? Ela está saindo da lâmpada, percorrendo essa trajetória e atingindo o olho do bonequinho do Einstein. Então, esse segmento de reta aqui indica o raio de luz. Então, o raio de luz é um segmento de reta orientado a uma direção e um sentido, ou seja, é um vetor, tá? Que indica o sentido de propagação da luz. E isso vai nos ajudar na hora que nós formos aprender a calcular e a desenhar, construir a imagem formada, tá ok? Então, cada segmento de reta que é emitido pela lâmpada é um raio de luz. Então, aqui você tem a lâmpada representada pela bolinha amarela e os diversos raios de luz que saem da lâmpada. É lógico que entre um raio vermelhinho e outro existem infinitos raios aqui, saindo em todos os sentidos e todas as direções. Ok? Então, raio de luz é o segmento de reta que indica a trajetória e o sentido de propagação da onda luminosa. Ok? Bom, nós temos também o feixe de luz. O que é um feixe de luz? É o conjunto de raios. Então, quando todos os raios são analisados conjuntamente, então o conjunto de vários raios formam o nosso feixe de luz ou feixe luminoso. Então, o feixe de luz ele pode ser de 3 tipos diferentes, tá? O primeiro tipo é o convergente. Então, quando você pega os raios que vêm de vários pontos, tá? Então, o raio veio de vários pontos aqui, está se concentrando em uma única região. Então, convergiu em um único ponto, em uma única região. Então, raios de luz convergentes são aqueles que vêm de diversos pontos e se concentram num único ponto. Como, por exemplo, a lupa. Por isso que você coloca a lupa apontada para uma folha de papel ou para um pedaço de vegetação seca, por exemplo, e esse papel e essa vegetação vai queimar, tá? Porque você vai ter vários raios de luz se concentrando em um único ponto. E a onda luminosa, além de produzir luz, ela produz calor também. E o aquecimento vai provocar a combustão desse material. Ok? Então, raios convergentes são aqueles que partem de diversos pontos
e se concentram numa única região. Nós podemos ter, como no caso da lâmpada lá, um raio de luz divergente. Então, ele saiu do ponto lá da lâmpada e espalhou em todos os sentidos e todas as direções ao seu redor. Então, isso é um feixe de luz divergente. Ele espalha, como a lâmpada aqui, por exemplo, de uma luminária, espalha para toda essa região aqui ao redor da mesa. Então, ele sai da lâmpada e espalha para iluminar toda essa região ao redor da mesa. O farol de um carro, por exemplo, também emite do ponto que é o farol e espalha para toda a região à frente do veículo ali. Ok? Então, convergente, concentra em um único ponto os raios de luz. Divergente, espalha de um ponto para vários pontos o raio de luz. E ainda temos os feixes paralelos, tá? Feixes de luz paralelos você vai ter em lanterna, em refletores, que vão emitir a luz propagando numa direção assim, retilínea na frente do dispositivo. Então, holofotes, refletores de estádio de futebol, normalmente eles emitem raios de luz paralelos, tá? Por que isso? Porque existe uma caixa de espelhos aqui atrás. Porque o professor, eu acabei de falar que a lâmpada é divergente. Se a lâmpada é divergente, como é que um refletor consegue lançar os raios só para frente? Que ele tem uma caixa espelhada e os espelhos são colocados em uma posição que o raio da lâmpada, ao atingir, sai sempre apontado para frente do refletor do farol. Então, apesar da lâmpada ser divergente, emitir raios de luz assim divergentes, num refletor ou num farol, numa luminária específica, ele pode emitir raios de luz paralelos. Ok? Ficou claro aí? As 3 formas de feixes de luz. Beleza? Bom, nós temos também a interação dos raios luminosos do feixe de luz com os meios. Então, a gente pode classificar os meios quanto à propagação da luz, tá? Então, a propagação da luz no meio determina uma classificação desse meio. Então, nós podemos ter meios materiais transparentes, translúcidos e opacos, que indicam a forma com que a luz se propaga ou não nesses meios. Então, a gente tem um meio, lança um feixe de luz e observa como ele se comporta. De acordo com esse comportamento, a gente classifica esse meio, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo, que eu não estou nem sabendo quanto tempo tem. Então, pessoal, o que acontece? Nós temos os meios transparentes. Que são meios transparentes? São aqueles que permitem a propagação da luz sem nenhuma interferência. Então, o feixe de luz, com cada raio, consegue atravessar esse meio sem sofrer nenhuma alteração, sem sofrer desvio, sem sofrer perda de velocidade, nada. Ele se propaga normalmente através dos meios transparentes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode visualizar os objetos nitidamente, sem nenhuma alteração, tá? Então, você consegue ver os objetos sem nenhuma alteração através dos meios transparentes. Então, por exemplo, o vidro comum, tá? É um vidro transparente, o vidro branco, liso, é transparente. A água, quando ela está totalmente em repouso, ela também é um meio transparente. O próprio ar que envolve a Terra também é um exemplo de meio transparente. Tá certo? Então, meio transparente é aquele que permite a passagem integral, normal, sem desvio dos raios luminosos. Certo? Os meios translúcidos.
Então, os meios translúcidos são aqueles meios que permitem a passagem parcial dos raios de luz. E se a passagem é parcial, você vai conseguir ver os objetos, mas eles vão ser vistos com pouca nitidez. Então, você consegue ver o sombreamento, a forma do objeto, mas você não vai conseguir ver detalhes. Então, você não vê o objeto com nitidez. Você vai ver o objeto com pouca nitidez. Por quê? Porque o raio de luz, ao passar pelos meios translúcidos, eles irão sofrer pequenos desvios, pequenas alterações de sua trajetória. Isso vai proporcionar que esses raios se misturem atrás desse meio. Logo, você vai ver a imagem sem nitidez, tá? Por exemplo, aqui, ó, um vidro ondulado. Aquele vidro ondulado, você vê o vulto da pessoa, sabe que tem uma pessoa, mas não consegue identificar quem é. Aquele vidro jateado de areia, ou esse vidro aqui que também é jateado, mas decorado. Então você vê que tem aqui o buquê de flores, mas você não consegue identificar nessa parte que flor é. Aqui ele botou um pedaço fora para você poder fazer a comparação. No meio transparente, que seria o ar, você consegue ver a parte do buquê com a flor. Que está atrás do meio translúcido, você não consegue ver a flor. Você consegue ver que tem um objeto, até pode identificar que é um buquê, mas não sabe que tipo de flor é. Ok? São exemplos de meios translúcidos. E nós temos também os meios opacos. O que são meios opacos? Aqueles que não permitem a propagação da luz. Então a luz bate nesse meio e ela não consegue atravessar, ela não passa para o outro lado. Parte da luz é absorvida e parte da luz é refletida. Aí depende do tipo de meio, da coloração, do tipo de superfície. Então, por exemplo, na parede aqui na porta, ou até nesse outro muro, que são superfícies rugosas, quando a luz bate, o índice de absorção é muito maior do que o de reflexão, tá? Porque luz reflete, já que a gente consegue ver, está refletindo luz que chega nos nossos olhos. Por isso que a gente consegue ver o muro, a porta e esse outro muro aqui, ok? Agora, ele absorve mais luz do que reflete. Por que ele absorve mais luz do que reflete? Você não consegue ver o reflexo dos objetos nele. Então, por exemplo, quando ele é muito liso, ele vai absorver, mais parte da luz vai ser refletida. Como, por exemplo, aquele quadro que nós temos na sala de aula. Aquele quadro de fórmica, tá? Ele é um branco e ele é polido, porque a fórmica é lisa. Então, tem alguns momentos que eu estou dando aula, eu olho para o quadro e consigo ver o reflexo da janela de alguns alunos no quadro, que não é um espelho, tá? Que é um corpo opaco. Por quê? Porque aquele quadro, por ser mais liso, mais polido a fórmica, ele absorve uma quantidade de luz, mas reflete mais luz do que o muro e do que essa porta aqui, que são mais rugosas. Porém, tanto o quadro quanto o muro e o portão aqui são exemplos de meios o quê? Opacos. Porque a luz não consegue atravessar esse meio. Ok? Ela não pode passar de um meio para o outro. Então, um passou do outro lado, você não consegue enxergar do lado oposto, é porque a luz não está se propagando através do meio. Então, nós temos os meios transparentes, translúcidos e opaco. Transparente, que permite a passagem normal da luz, translúcido permite a passagem parcial da luz e opaco permite a passagem, não permite, desculpe, a passagem da luz. Então a luz não passa por esses meios. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dúvida sobre essa introdução aí de óptica, meu povo? Então, na sequência, na próxima aula, nós vamos falar dos fenômenos que a luz sofre, tá? Esses fenômenos eu acabei falando ali que vai ser reflexão, tá? Refração e absorção.
Então, nós vamos estudar, existem vários fenômenos, mas nós vamos estudar os 3 principais. Então, nós vamos estudar reflexão da luz, refração da luz e ver as suas fórmulas, os seus efeitos, tá? E aprender a calcular as características dela. Ok? Então, isso é para a nossa próxima aula. Só para finalizar aqui, eu quero falar sobre aquele vidro que a gente coloca o insufilme, tá? Então, o vidro com insufilme, o vidro fumê. O vidro fumê é um vidro transparente ou é um vidro translúcido? O que vocês acham aí? Translúcido. Translúcido. Todo mundo concorda? Mas se for aquele, eu disse que transparente é aquele meio que você consegue ver nitidamente através dele. E translúcido, como o Pedro falou, é o que você consegue ver parcialmente. Se o vidro for o vidro fumê, bem escuro, você vai ver parcialmente, né? E se ele for um fumê clarinho, você não consegue ver nitidamente os objetos? Também não. Você também só vai ver parcialmente, tá? Então, mesmo que seja um fumê mais claro, que tenha um índice de transparência maior, então, quando aquela classificação 100%, 70%, 50%, 20%, significa o quanto ele permite de passagem de luz, tá? Então, mesmo que ele seja um vidro fumê que tenha um nível de transparência muito grande, mesmo assim ele ainda vai ser um meio translúcido, como o Pedro falou. Então, tá certo aí o raciocínio dele. É um meio translúcido porque você vai ver a imagem, mas com algumas distorções, tá? Então, se for bem clarinho, imagine que você tenha um outdoor bem distante. E nesse outdoor você tenha as letras em preto, azul escuro e verde escuro. E você olhar por esse vidro, mesmo ele sendo bem clarinho, você não vai identificar se a letra está no outdoor distante, escrita de preto, de azul escuro ou de verde escuro. Portanto, você não consegue ver nitidamente, logo vai ser um meio translúcido mesmo, como o Pedro falou aí. Beleza? Cadu quer fazer uma pergunta? Pode fazer. E o olho mágico, Carlos? O olho mágico é lente, tá? Um conjunto de lentes que, quando a luz passa, ela vai sofrer uma refração, espalha o raio e te dá uma amplitude de visualização. Porque é uma lente, é a mesma coisa de um microscópio, tá? de uma lupa, só que é um conjunto de lentes. O microscópio ele tem várias lentes dentro do corpo e onde bota o olho, que é ocular, e onde bota o objeto, que é objetivo. Um data show também ele tem um conjunto de lentes, por isso que ele consegue ampliar a imagem que vai ser projetada ou que vai ser visualizada. O olho mágico ele também funciona com um jogo de lentes, tá? Mas lá na frente, depois que a gente estudar espelhos, a gente vai estudar lentes, você vai entender o comportamento detalhadamente. Beleza? Então, galera, alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje aí sobre introdução de óptica? Tá tranquilo? Quem tiver alguma dúvida, pode falar comigo lá, mandar mensagem no privado, que nossa aulinha está acabando. Valeu? Então, foi bom estar com vocês. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá joia? Valeu, galera. Bom dia para todos. Valeu, Carlos. Beleza, Valeu, uma boa valeu. noite. Valeu, tchau, tchau. Bom dia para vocês. Um abração. Tchau. Tchau.